Boa noite, irmãos, a paz. Muito bom estarmos nessa noite para adorar, para celebrar ao nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Um culto de ceia, um culto missionário, um culto onde nós vamos ter contato com o ensino, com a palavra ministrada, com a palavra cantada. E isso é um grande privilégio para nós. Vivemos em um lugar onde nós podemos fazer isso com liberdade, podemos fazer isso com o coração tranquilo, em paz, sabendo que nós podemos expressar o nosso amor a Jesus. Por isso eu te convido a ficar de pé, para juntos nós declararmos o nosso amor a Ele, declararmos através dessa canção que diz que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é digno de louvor, que Ele é a alegria de toda a terra. Senhor, o Senhor é a nossa alegria, não temos outro bem além de Ti, Pai. Nada que nós possamos ter um dia nessa vida poderá se comparar àquilo que o Senhor já é para nós, Pai. Por isso ministre em nossos corações, nos ensine a compreender que Tu és o nosso bem maior. Não há outro nome como Tu, não há outro igual a Tu, Pai. E que nós possamos fazer dessa canção a nossa vida. Declaramos dia após dia que nós queremos Te engrandecer. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor,
agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer, declarar e agradecer-te por tua obra em nós. Confiamos somente em ti, somente em ti, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Ele, glória a Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Essas palmas glorificam o teu nome, Senhor Jesus. Tudo que há em nosso coração é para bendizer o teu santo nome, Jesus. Estamos aqui para render-te graças, render-te louvores ao nome que está acima de todo nome, nome este que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. A graça e a paz do Senhor, irmãos meus. Pode sentar, por favor, queridos. Boas-vindas a todos vocês. Sejam bem-vindos nessa casa de oração. Aos irmãos que estão conosco, a você que está nos visitando, que o Senhor te abençoe. E também aos irmãos que estão nos acompanhando por meio dessa transmissão do culto, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós gostaríamos, irmãos, reforçar aqui alguns avisos, alguns recados muito importantes. Ainda estamos no período de retorno. E hoje nós queremos aqui fazer a última chamada para você que é membro dessa comunidade e deseja participar do coral da igreja. Já vai retomar em breve os ensaios, mas hoje nós iremos dar a última oportunidade, a última chamada para você que deseja participar do coral, tá joia? Última chamada também para você que deseja aprender alguns instrumentos, entre tantos outros, não é? Aqui está, tem várias dali para você estar ali se qualificando, aprendendo. Se você tem desejo de aprender um desses instrumentos, só que você também, última chamada hoje, precisa fazer inscrição, precisa dar o seu nome, tá joia, queridos? Irmãos, outro recado, nós já retomamos com a graça do Senhor. Na quarta-feira nós tivemos aqui, manhã de oração, foi uma bênção, queridos. Foi uma bênção, e glória a Deus, e eu creio que nessa próxima quarta-feira também será bênção. Só lembrando, irmãos, não mais às quintas-feiras estará acontecendo a reunião de oração, tá? Mas nas quartas-feiras, iremos manter nas quartas-feiras, às 6h30 nós iremos iniciar o tempo de oração. Logo após, às 7 horas, você que puder ficar conosco para um café, será oferecido aí para a gente ter mais um tempo de comunhão, tá joia? Será realmente uma bênção. Outro recado, queridos, também importante, coreografia infantil, aos pais que desejam incentivar os filhos, crianças de 5 a 10 anos, já estará acontecendo também os ensaios com as crianças, e você também precisa fazer a inscrição, tá joia? Outro recado, irmãos queridos, os jovens, cadê os jovens aqui da igreja? Deixa eu ver, manifesta uma expressão de glória a Deus aí, os adolescentes. Oh, maravilha, gente, que empolgação, meu Deus do céu. Glória a Deus pelos jovens. Olha, já estão aí, já com os dias certos para retornar os jovens. Estamos juntos, não é? Aí o Vini, Diegão, a liderança aí tão incendiado o coração para começar a engajar esse trabalho com os jovens, adolescentes, tá joia? Fiquem atentos aí, e creio que em breve vai acontecer e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Por último, irmãos queridos,
nós estamos também já recebendo bastante coisa, mas há muitas outras coisas podem ser recebidas ainda do bazar missionário, tá? Eu quero aqui, irmãos, louvar a Deus. Tem uma coisa que talvez a gente chega no dia ali, né, e vê tudo organizado, mas a gente não calcula o trabalho que foi para a organização aí nos bastidores, não é? Na verdade, todo lugar que a gente já chega está tudo pronto assim, mas eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão engajados em todos os ministérios da igreja, que trabalham, que fazem um trabalho assim com alegria nos bastidores, e no dia a gente chega lá, está tudo bonito, tudo pronto, mas houve um trabalho imenso, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, e dizendo, queridos, que você que deseja ainda trazer algo para abençoar outras pessoas, saiba que estamos recebendo ainda doações, tá joia? Lembre de um princípio importante: desapega e abençoa. Amém, queridos? Desapega e abençoa, meu querido. Nessa hora nós queremos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas, lembrando de um princípio muito importante, irmãos meus. A motivação é muito importante de devolver o dízimo, as ofertas no altar do Senhor. Nós devemos fazer isso não com a intenção de receber algo do Senhor. A motivação é o contrário, por termos já recebido do Senhor, por isso que estamos aqui, ofertando, dizimando, honrando ao Senhor, por já estar recebendo. Quando chegamos no altar do Senhor, nós estamos aqui testemunhando o quanto o Senhor tem sido bom, o quanto Ele tem sido fiel em nossas vidas. Amém, queridos? Mais uma vez, logo de pé, queridos, nós vamos continuar louvando o Senhor, e durante este tempo de louvor e adoração, você também poderá continuar adorando ao Senhor também, trazendo seus dízimos e ofertas no nome de Jesus. Temos muito a agradecer a Jesus, por isso cantamos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Que levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não existe, você não se esqueceu. Você mudou a minha. Podia imaginar, você acreditou, isso é tudo.
você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Te pertencemos, Jesus. Obrigado, Pai, por podermos pertencer a Ti, Pai. Pois antes mortos, Pai, pertencíamos ao pecado, às trevas, mas hoje, pelo Teu sangue, nós pertencemos a Ti. Hoje, pela Tua graça, pertencemos a Ti. E nessa noite, Pai, queremos Te honrar e Te engrandecer com as nossas palavras, com essas canções. E agora queremos declarar, Pai, que Tu és santo, santo, santo. Nós queremos declarar junto aos 24 anciãos, aos 4 seres viventes e a todo o universo, escrito no Apocalipse, Pai, onde todos adoram a Ti. Nós queremos Te adorar juntos, Pai. Nós queremos nessa terra já elevarmos essa adoração a Ti, pois o Senhor tem sido presente em nossas vidas. O Senhor não é um Deus distante, um Deus abstrato, um Deus de conceito, um Deus da religião. O Senhor é o Deus do relacionamento, o Senhor é o Deus do cuidado, o Senhor é o Deus que transforma vidas, o Senhor é o Deus que cura feridas, o Senhor é o Deus do dia a dia. O Senhor está constantemente à nossa frente, constantemente ao nosso redor, constantemente acalmando o nosso coração, conduzindo a nossa vida. E por isso nós declaramos: Deus, todo o universo é Teu. Não há um lugar das nossas vidas que o Senhor não diga: isso é meu, eu tenho o poder. Por isso vamos declarar, irmãos, juntos com essa canção, uma canção que já cantamos algumas vezes e nós queremos retomá-la, pois é uma canção que glorifica o nome de Jesus. Aleluias. Eu olhei e vi uma porta aberta para mim, e de repente ouvi um som que me dizia: sobe aqui, vem me ver, vem me ouvir falar, vem me ver. Vem me ouvir falar. E num instante fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi teu rosto que brilhava para mim. Lindo és, quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. Santo, santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti.
perfeito és. Lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Queremos te ver, queremos te tocar, desfrutar do teu espírito. Eu te vi assentado sobre o trono, eu te vi com os teus olhos de fogo, eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado, eu te vi com os teus olhos de fogo, eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado, soberano, e eu te vi com os teus olhos de fogo, poderoso. Glórias, glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Ele é santo, 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 só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Vamos cantar como um grande coral que ele é santo. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Mais uma vez, ele é santo. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Aplauda esse nome de Jesus. Aplaudimos o teu nome, Jesus, só o teu nome, sobre todo nome. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, irmãos, por favor, queridos. Obrigado ao Ministério de Louvor, irmãos queridos, por cooperar juntamente com o Espírito Santo, a fim de gerar esse ambiente da presença do Senhor. Queridos, nós estamos engajados nessa mensagem em que nós estamos entendendo a importância de resgatar muitas das coisas que nestes últimos 2 anos foram removidos ou apagados de nós, e hoje estamos percebendo a necessidade de organizarmos a nossa prioridade. Foi a primeira mensagem que o pastor Denis trouxe. Semana passada ele falou da importância de resgatarmos a expectativa, termos uma perspectiva em Deus, de sonhar os sonhos de Deus, e cremos que essa palavra tem despertado vida em nós, amém, meus amados? Mas uma das coisas que nós precisamos nessa noite é abrir nosso coração e permitir que a palavra do Senhor venha ministrar poderosamente aos nossos corações, irmãos.
para resgatar uma coisa que jamais eu e você, como servo de Deus, como igreja do Senhor, jamais podemos deixar que isso venha a se apagar de nossas vidas. As chamas pelas missões. Resgatar a missão. É sobre isso que nós gostaríamos, irmãos, de falar nessa noite, sobre resgatar a missão. Há muitas pessoas que podem nessa noite aqui concordar, se encontrar, se identificar de alguma forma nessa mensagem. Por exemplo, há muitas pessoas que podem ser despertadas, porque na verdade não tem que resgatar, precisa gerar no seu coração essa, não só a consciência, mas as chamas pelas missões. Queridos, uma coisa mais empolgante como igreja é a missão. Missões é o assunto mais empolgante da igreja. Há um pastor muito querido, o pastor Paulo Roberto, ele falou uma coisa muito interessante, desde a primeira vez que eu ouvi ele pregando em uma conferência missionária. Ele disse: igreja que não faz missão, que não se importa com missão, que não se importa com os perdidos, ele deve colocar uma placa na entrada da igreja de escrever luto. Uma igreja que não se importa com missões, ela precisa colocar uma placa na porta da igreja dizendo luto. Essa mensagem eu gostaria de compartilhar, irmãos, de uma forma com muito amor aos queridos, uma forma de ensino também, mas a fim de do Senhor inspirar nosso coração outra vez, caso não esteja mais inspirado por missões. A primeira coisa nós temos que compreender, queridos, esse chamado do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Essas três palavras, três letras que nos desafiam tanto. O id, ele está relacionado com uma grande comissão que o Senhor nos confiou. Quando olhamos na palavra, as últimas palavras de Jesus, ele estava dando aos seus discípulos, ele falou sobre a grande comissão. E alguma vez você parou para perguntar por que grande comissão? Por conta de uma palavra muito interessante, queridos. É por conta de toda. Olha só o que o próprio Senhor Jesus, ele disse, nas suas palavras. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vai observando isso, irmãos, nestes 3 versículos. A outra ele vai dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Todas as nações, sem acepção, sem exceções de ninguém, todos precisam do evangelho. Antes de continuarmos, essa é a segunda, porque há 4 motivos que dão uma ênfase de dizer a grande comissão, por toda, essa palavra é tão importante para compreendermos, queridos. Mas, ainda neste versículo, tem algo que nós não podemos passar o slide sem antes captar uma coisa. Sabe por quê, irmãos meus? Nós temos uma dificuldade de anunciar o evangelho. Alguns podem deparar com isso, mas é pelo fato que Jesus, ele nos convidou e nos encoraja, nos chama para fazer o que, irmãos? Discípulos, e não fazer convertidos. É bem diferente. Fazer discípulos não é fazer convertidos. E quando a gente se dispõe a fazer isso, irmãos, dá tudo errado. Sabe por quê? Este papel não é meu, não é seu. É de quem? Do Espírito Santo. É Ele que nos convence. Ele que traz uma convicção de pecado. Mas para isso é necessário alguém que agora vem nos ensinar como agora andar como uma nova criatura. É um discipulado, é andar agora nos passos de Jesus. E com quem nós aprendemos? Com os próprios discípulos de Jesus, como aqueles que já estão maduros na fé. Nós precisamos aprender um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor. Continuando, queridos, uma grande importância que o Senhor falou sobre isso também, olha só, ensinando-nos a guardar todas as coisas. Olha a ênfase nessa grande comissão, porque ela se aplica em guardar toda a minha palavra, não somente algumas coisas, aquelas que eu me identifico e outras que me confrontam, não, é toda a palavra a qual o Senhor nos ensinou, que devemos guardar, devemos praticar. E eis uma promessa que ele diz, relacionado também a todas, só que ele diz para todos: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Essa é uma promessa para quem, irmãos meus? Essa promessa se aplica para todas as pessoas, se aplica para aqueles que estão sob obediência a esse
essa missão que o Senhor nos confiou se aplica a todo aquele que estão debaixo dessa obediência. E eis que estou com você, que está indo anunciar o Evangelho, que está indo ensinar, que está guardando todas as coisas. Eis que estou com você todos os dias até a consumação do século. É uma promessa assim, irmãos, ela é eficaz para aqueles que sujeitam à vontade do Senhor. O ID, irmãos, o que é uma igreja missionária? É a igreja que cumpre o ID. É uma igreja que se importa em viver o ID. E viver o ID, irmãos, ser uma igreja missionária, é uma igreja que sabe ser igreja fora da igreja. Quando olhamos na palavra, nós temos uma passagem que Jesus, ele disse, e está registrado em Marcos, no capítulo 10, uma passagem em que Jesus, ele falou sobre o bom samaritano. Reparem uma coisa, irmãos, ali há um contexto interessante, quando Jesus é indagado por um mestre da lei, que pergunta: mestre, que farei de bom para ser salvo? E Jesus, ao dizer, você sabe os mandamentos, ele começa a dizer um por um. Jesus disse a ele: faça isso e viverás. E diz a palavra, ele querendo se justificar, ele disse: mestre, mas quem é o meu próximo? Interessante que ele havia acabado de responder. E Jesus vai contar a ele este acontecimento, que houve um homem que foi roubado, e ali ele quase foi semi-morto, e enquanto ele estava lá no chão deitado, passou ali um levita e um sacerdote, figura de um religioso. Estes que estavam indo, ouvindo do templo, ao ver ali o próximo, era aquela pessoa necessitada de amparo, de socorro, nada fizeram. O que significa isso, irmãos? Pessoas que não sabem ser igreja fora da igreja. Não tem uma atitude de igreja fora da igreja. É um grande desafio para todos nós, deixa eu te dizer nessa noite. Ser igreja fora da igreja. Aí quando faça ali o bom samaritano, tem compaixão, coloca ele sobre o seu carro da época, e leva até na hospedaria, e ali ele dispõe os seus recursos para suprir tudo que for necessário para que aquele homem seja restaurado. Depois o Senhor pergunta: quem deste usou de misericórdia? Olha, irmãos, a importância da misericórdia. Jesus não perguntou qual destes me serve, ou qual destes conhece a minha palavra, mas qual destes usou misericórdia. Porque antes de entender que este ide por todo mundo e pregai o Evangelho, nós temos que voltar lá em Mateus no capítulo 10, em que Jesus está dizendo: ide e aprendei o que significa misericórdia. Ide e aprendei misericórdia quero, e não holocaustos. Eu quero misericórdia. Aquele que manifesta as misericórdias, porque há uma promessa que Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todo aquele que é misericordioso alcança a misericórdia do Senhor, queridos. Alcançamos misericórdia. Qual desses agiu com misericórdia? Igreja fora de igreja, irmão, simplesmente manifesta o quê? Misericórdia. Não é dó não, irmãos, é misericórdia. É compaixão, é um amor em ação. Ali neste cenário, conta-se do ladrão que veio e roubou as coisas daquele homem. A atitude do ladrão nada mais é do que roubar tudo aquilo que o trabalhador conquistou. A atitude dele se define nessa palavra: o que é seu é meu. As atitudes do levita, do sacerdote, que passaram de largo, eles viram, mas se deram de conta que não estavam vendo. A atitude deles também se define nessa palavra: o que é meu, é meu. Já aquele homem samaritano que passou e teve compaixão e colocou aquele homem necessitado no seu carro, se dispôs para suprir suas necessidades, o que ele estava dizendo? O que é meu, é seu. Onde nós nos encontramos, irmãos? Longe de nós, ao dizer assim, a atitude daquele ladrão: o que é seu, é meu. E também não queremos compactuar com o coração cheio de ego e egoísmo, ao dizer: não, o que é meu, o que importa é a minha casa ser salvo, o que importa é a minha vida agora na presença de Deus, e nada mais importa as vidas de outras pessoas. O que é meu, enquanto este homem que está se referindo à própria pessoa de Jesus, disse: o que é meu, é seu, manifestou compaixão,
manifestou ali misericórdia. Queridos, qual é a maior dificuldade que nós temos em cumprir o ID? Acredito que uma das coisas que precisamos ter clareza é sobre essa pergunta: cumprir o ID é com quem? É papel de quem? É somente, talvez por não termos uma compreensão clara, podemos logo atribuir que isso é só papel do pastor, papel do missionário, papel do vocacionado. Vamos compreender, irmãos, primeiramente, o cumprir o ID é um chamado para quem? Para os discípulos de Jesus. Porque se você reparar neste capítulo 28, Jesus está falando com quem ali? Com os 11 discípulos, com os seus discípulos. E falando-lhes a eles, falando aos discípulos: olha, esse ID, eu estou indo, vou enviar o meu Espírito a vocês, e vocês vão. Vocês ide e anunciar o Evangelho, ide e fazeis discípulos. O ide, irmãos, é para os discípulos de Jesus. Nós temos que permitir virar uma chave aqui no nosso entendimento, irmãos, e trazer uma compreensão. Eu sou um discípulo de Jesus, um discípulo do Senhor Jesus, que quer viver os passos do Mestre, andar como Ele andou, como a palavra nos chama para andar, glorificar o nome do Senhor, ser um discípulo do Senhor. Sabe, irmãos, nós não podemos ser espectadores da igreja, espectador, observar o que os discípulos fazem. Não podemos também ser torcedores, torcendo para que os discípulos consigam êxito na sua missão. Não, irmãos, a igreja não pode ser lugar de observadores, ou espectadores, ou torcedores, torcendo para que dê certo o que o pastor está pregando, o que ele vai fazer essa semana, que tomara que dê certo, torcer para que dê certo. Não somente isso, não, eis-me aqui, é a nossa oração, queridos. Eis-me aqui, discípulos do Senhor, esse é o chamado. Para quem é o ID? Para os discípulos do Senhor. Talvez ainda assim não ficou tão claro o teu coração ainda, mas eu acredito que agora vai ficar um pouquinho mais estreito. É para quem? Para aquele que já se reconciliou com Deus. Se você teve dúvida, mas ainda não sou um discípulo do Senhor, estou chegando agora na caminhada com Deus. É para quem? O ID. Para todos aqueles que foram reconciliados com Deus, ou seja, aqueles que agora já fizeram as pazes com Deus. Você que fez a paz com o Senhor através de Jesus, porque olha só o que a própria palavra vai dizer, irmãos. Apóstolo Paulo, uma palavra pastoral para a igreja, em 2 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, nos reconciliou. Eu estava lembrando, irmãos, de uma fase que a gente tem, talvez de adolescência, talvez de criança, em que temos ali alguma divergência, desavença com um amiguinho, e graças a Deus sempre tem aquele outro que chega e pega a mão um do outro e diz: ó, vocês vão fazer as pazes, dá a mão aqui, vem cá os dois, né? Talvez nós pais fazemos isso também em alguma situação com nossos filhos, ó, vem cá os dois, um dá a mão, agora abraça. O que é isso? Levando eles a reconciliar, uma reconciliação, não é? E em Jesus, irmãos, nós somos reconciliados com Deus. Ele nos reconciliou através do seu amor. Nós somos reconciliados, nós já não somos mais inimigos de Deus. Somos reconciliados através do amor de Cristo. E neste versículo, irmãos, tanto aponta Jesus que nos reconciliou com Deus, e também aponta qual é o meu e o seu ministério, caso você tenha dúvida. Ah, mas qual é o meu ministério? Nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Este é o seu ministério, caso você não sabia. Pode agora se posicionar, sim, como um filho de Deus, dizer assim: como filho de Deus, eu tenho um ministério da reconciliação. É de levar as pessoas a fazerem as pazes com Deus. É de ser um agente. Vem cá, você precisa fazer as pazes com Deus. Não é que Deus esteja lá magoado com você.
Não é que Deus lá não quer te perdoar, não quer te ceder, não. Já reconciliou por meio de Cristo. A questão é você aceitar essa reconciliação. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer ainda no verso 19, queridos. Ele diz uma coisa: portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Olha só, sabe qual é, irmãos meus, este ministério que eu e você recebemos do Senhor, da reconciliação? Simplesmente porque fomos reconciliados para reconciliar. Se você foi reconciliado com Deus, você recebeu o ministério agora da reconciliação. Portanto, o ID é para todos aqueles que já se reconciliaram com Deus. E você percebe agora que você se reconciliou com Deus, queridos, quando você começa a reconciliar com pessoas, principalmente relacionamentos interrompidos, relacionamentos os quais foram afetados por alguma maneira antes de você reconciliar com Deus, porque não adianta você levar pessoas a reconciliar com outras se antes elas não forem reconciliadas com Deus. Agora, se eu afirmo que eu reconciliei com Deus, mas eu não estou disposto a reconciliar com quem me ofendeu, eu preciso questionar isso. Eu levo a ter dúvida: que reconciliação com Deus foi essa, ao ponto que eu mantenho meu coração ainda cheio de mágoa, mantenho meu coração ainda cheio de inimizade com as pessoas? Alguma coisa está errada nessa reconciliação, porque essa reconciliação com Deus vai me despertar agora uma paz tão grande, que desejo estender a todas as pessoas. Sabe qual é a mensagem da reconciliação, irmãos meus? Falo com você que está aqui nessa noite, ou nos assistindo, ou encorajando você para que possa ainda essa semana levar pessoas a reconciliar com Deus. Quando olhamos para Jesus naquela cruz, o braço dele, o braço estendido, uma das suas mãos estava estendida para Deus, ao Pai, e a outra estendida para toda a humanidade, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele estava dizendo já uma mensagem de salvação, de reconciliação lá na cruz. O que a cruz significa? Uma mensagem de reconciliação, em que o Senhor Jesus está estendendo as suas mãos e dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um abismo para chegar diante de Deus, mas eis aqui, eu me reconcilio. Eu sou o caminho para a reconciliação com Deus. Por meio de mim vocês são reconciliados. Ninguém pode ir ao Pai se não for por meio deste caminho, por meio da reconciliação. Agora a questão é, irmãos meus, a mão do Senhor estendida, essa mão é de misericórdia, essa mão não te condena, essa mão não te acusa, essa mão quer levar você a entender o amor dele e te aceitar. E dizer: vinde a mim. Há uma reconciliação à tua espera, de reconciliar com o Senhor. Sabe, irmãos, a coisa mais linda e tremenda da nossa fé, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é quando temos experiências de levar pessoas a reconciliar com Deus. Que coisa tremenda! De levar pessoas, olha, vamos levar até Jesus. Quando você leva uma pessoa até Jesus, você está, na verdade, levando ela assim. Agora, quando você incentiva ela a orar, entregar a sua vida para Jesus, nada mais é do que: estenda suas mãos agora, pode pegar a mão de Jesus. Essa mão da reconciliação, agora por meio dele você tem acesso ao Pai, você agora é filho, por meio dele há uma reconciliação. Se nós, irmãos, somos reconciliados com Deus, temos agora o ministério da reconciliação. Há alguma dúvida? Há alguma dúvida ainda? Logo, irmão, se eu sou discípulo de Jesus, ao ser reconciliado pelo seu amor, portanto, cumprir o ID, é com quem? É comigo. Você pode realmente assim colocar a mão sobre o teu coração e dizer: é comigo. Se eu fui reconciliado com Deus, se eu sou reconciliado através do seu amor e sou discípulo dele, é comigo o ID. Eis-me aqui, Senhor. Pastor, compreende claramente isso. Mas sabe qual é uma outra dificuldade que até então era, porque a partir de então não será mais, em nome de Jesus, de cumprir o ID, irmãos? A dificuldade de cumprir o ID é por falta de visão missionária. Onde é um campo missionário, irmãos meus? Sim, podemos aplicar a muitos campos que, aliás, sofreram muito neste tempo, nesses últimos 2 anos, porque muitos missionários não puderam regressar para os seus campos, onde estavam lá implantando igrejas.
Muitos não conseguiram retornar para continuar seu trabalho de evangelismo, um trabalho missionário. Muitos tiveram entradas negadas, muitas situações aconteceram neste tempo. Muitos que se importam com o ID sofreram muito estão sofrendo ainda. Eu lembro que nós estávamos já há 4 anos num trabalho de pastoreio na delegacia, irmãos. E uma das coisas, logo que veio a pandemia, interrompeu tudo isso, não conseguimos mais voltar lá. Já estávamos com tantas pessoas lá diante deles, pregando a palavra, prestando o amor de Cristo, e não foi possível mais levar a palavra. Por conta disso, o que nos coube agora é orar e clamar a Deus pela vida deles, e tantos outros lugares, que impediu de chegarmos até lá. Mas a questão não pode apagar essas chamas do nosso coração, porque essa verdade existe, porque eles ainda precisam do Evangelho, eles necessitam da palavra do Senhor. Por questão, irmãos, por falta de visão missionária, de enxergarmos onde há um campo missionário, pastor. Eu vou cumprir o ID, mas na onde? Eu preciso me dispor para algum lugar. Se o Senhor te moveu o teu coração, sim. Mas eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, você tenha uma revelação tão clara no seu coração, para que você perceba onde é um campo missionário, e onde você poderá cumprir o ID do Senhor lá. Sair daqui encorajado nessa noite a cumprir o ID do Senhor, porque o ID se faz enquanto estiverem indo. Façam discípulos enquanto estiverem indo, não importa onde, irmãos. Sabe, antes de entender o chamado do Senhor, meu coração já ardia pela obra, pelas vidas. E eu lembro de um rapaz que havia chegado de uma missão, e ele me contou com toda a empolgação e quebrantamento das suas experiências naquele campo missionário. Aquilo me impactava, eu chorava, ora eu sorria, chorava com ele. Meu coração saiu em chamas, eu falava, também quero ir. Deus, eu quero ir, Senhor, usa-me. E saí de ali, sabe, incendiado no meu coração. Irmãos, pego a moto, estou indo para casa. Isso em Rolândia, alguns anos atrás, quer dizer, ontem, né? Aí, queridos, estou indo com a minha motinha para casa, na BR assim, está lá um senhor puxando um carrinho de papel, lotado, e aquele calor, e de repente caiu, quase capotou o carrinho dele assim, na BR, e eu passei por ele. Aí na hora senti o Senhor me confrontando. Como é que é? Você tem uma capacidade de sensibilizar por pessoas tão longe de você, e não se importa com quem está perto? Receba, irmãos. Tem a capacidade de sensibilizar com quem está longe de você, e não tem a capacidade de se importar com o próximo e quem está tão perto de você. Irmãos, não dei tempo de responder essa pergunta, logo parei ali, voltei e fui fazer alguma coisa. Isso me moveu de uma tal maneira, de entender assim a visão missionária, porque eu achei assim, não, Senhor, eu quero ir, me envia para algum lugar, eu estou disposto a viver pelo Evangelho e morrer pelo Evangelho, dar a minha vida para te servir. Eis-me aqui, não tem mais razão nenhuma na minha vida se não for para te servir. Irmãos, essa convicção foi implantada no meu coração alguns anos atrás, e nada mais tira essa convicção. Mas o Senhor somente teve que ampliar meu entendimento. Olha, onde os discípulos tinham que permanecer, começar na onde? Em Jerusalém, depois em Judeia, depois em Samaria, até os confins da terra. Começa em Jerusalém, ao receber o poder do Senhor, ao receber o Espírito Santo. Seja testemunha do Senhor em Jerusalém, ou seja testemunha do Senhor em Sertanópolis. É o campo, o lugar que a gente mais precisa, irmão, se dispor nosso coração. Agora, como perceber que há uma necessidade de urgência hoje, em nossa cidade, de cumprir o ID do Senhor? Vou fazer algumas colocações e você tire conclusão, por favor, por você mesma. No seu trabalho, se alguém lá morrer, e você ficar preocupado com o destino eterno dele, isso já responde se lá é não um campo missionário. Onde é um campo missionário aqui na cidade, na sua rua, um dos seus vizinhos, se eles partirem, você ficaria preocupado com o destino eterno deles?
Se você dizer sim, eu ficaria muito preocupado, por um momento pare e pense. Em alguma dessas pessoas, seria motivo de você ficar preocupado? Ou talvez depois ficar se indagando, questionando, oh meu Deus do céu, por que ao menos não orei com aquela pessoa? Por que ao menos não falei para ela, ou chamei para ir na igreja, alguma coisa? Se você hoje se incomodar com isso, saiba, lá é um campo missionário. É um campo missionário. É onde tem aquelas pessoas que nos faz a gente sofrer por elas, de entregar a vida para Jesus. Onde você trabalha, se você tem oportunidade de anunciar a palavra de Deus lá, eis o campo missionário. Sabe, irmãos, porque uma coisa que eu não suporto mais é somente de importar com a salvação de muitas pessoas só depois que elas partem. Um dia eu fiquei em crise e falei, Senhor, eu quero dar um basta nisso, me ajuda a não perder mais nenhuma oportunidade. Porque quanto mais a gente perde oportunidade, mais a gente vai se culpar, mais a gente vai questionar sobre isso. Pregávamos toda semana a palavra de Deus para um grupo de pessoas na cidade. Toda semana estávamos lá, exceto um que não queria participar conosco por conta de outros compromissos, até que teve um dia infeliz, ele fez uma coisa infeliz e agravou num acidente e foi fatal. Me despertou um desespero ao pensar, será que ele partiu com Cristo? Aí vem um questionamento, quantas vezes que ele rejeitou a oportunidade que tivemos aqui ao pregar a palavra, e chega um conhecimento de uma pessoa que também tivemos oportunidade, meu Deus, será que ele partiu com Cristo? Irmãos, se isso já nos incomoda, nós podemos ter a conclusão, eis um campo missionário. O campo missionário é onde nós nos importamos com aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus, que verdadeiramente não se reconciliaram com Deus, que não se reconciliaram. E me despertou, irmãos, uma ousadia tão grande, porque eu falei, Senhor, basta, não quero ser covarde, não quero ficar acomodado, não quero ser preguiçoso, e nem deixar para amanhã, porque é urgente. O Senhor me deu uma estratégia, e eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Diante disso, ao ficar desesperado, ao preocupar com a salvação de muitas pessoas só depois que elas morrem, a ousadia que o Senhor me deu de chegar em lugares, abastecer o carro em algum lugar e perguntar, deixa eu fazer uma pergunta, uma suposição. Suponha que você morra primeiro do que eu. Aí a pessoa já tem uma reação que você já calcula, né? Uma suposição, se você morrer primeiro do que eu deveria ficar preocupado com a sua salvação? A maioria das pessoas que até hoje teve a oportunidade de fazer essa pergunta, essa suposição, responderam praticamente a mesma coisa. Sim, pastor. Sim. E alguns disseram, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso me posicionar porque meus pais oram por mim e eu não levo Deus a sério. Eu preciso voltar para Deus porque minha esposa lá, alguém ora por mim. Irmãos, são coisas tremendas. Uma pergunta, somente uma pergunta. É claro que tem que ser muito direto, uma suposição que não tem para onde correr. Suponho que se você morrer primeiro do que eu deveria ficar preocupado com a sua salvação, porque o que importa, irmãos meus, nossa vida é a vida eterna, a qual Cristo veio para nos dar, nos resgatar. Precisamos importar com isso nessa noite, irmãos, com essa pergunta nessa noite, porque na sepultura, no túmulo, não há arrependimento nem conversão, não há arrependimento, não há conversão após a morte, irmãos meus. Por isso que o ID é uma necessidade urgente, que o Senhor nos chama, onde nós estivermos, você enxerga uma necessidade ainda hoje, e seja um agente de reconciliação, de cumprir o ID do Senhor, onde o Senhor levar você a enxergar que há uma necessidade de cumprir o ID, talvez tão perto, que a gente não demos contas ainda. Nós iremos partilhar neste momento, irmãos, esse banquete da graça, a ceia do Senhor.
é obra missionária. A ceia do Senhor, irmãos, nós participamos com muito temor, mas também com muita alegria. Tanto o pão e o cálice, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, a nova aliança, é fruto do ID, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele enviou. Jesus, ele veio como um envio para cumprir uma missão, para nos proporcionar agora um livre acesso ao Pai, nos resgatar do império das trevas. Eu quero chamar aqui os nossos irmãos presbíteros que estão aqui, por gentileza, para já estarem se posicionando, por favor. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele, ao pegar o pão e dado graças, Ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo que é dado por vós. Toda vez que dele comer, faça isso em memória de mim. Após ter ceado, Jesus tomou o cálice e, após dar graças, deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, faça isso em memória de mim. Faça isso em memória de mim. É uma ordenança do Senhor, porque Ele quer que nós jamais devemos esquecer do que Ele fez por nós naquela cruz. Porque toda vez que comeres este pão e beberes este cálice, estarás anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós devemos fazer isso, irmãos, não como um hábito, mas uma maneira de renovar nossa esperança no Senhor. Porque Ele disse: façam isso até que eu volte. Amém, queridos? Eu quero nessa hora, irmãos, só passar aqui uma instrução para todos, queridos. Você que já é membro dessa igreja, quero convidar você a se colocar de pé. Você vai participar da ceia do Senhor. Você veio de uma igreja irmã, uma igreja evangélica, também se coloque de pé, que vai participar da ceia. Caso você não é membro de uma igreja, eu encorajo você a nos procurar, dar o seu nome, fazer parte dessa família da fé, porque teremos muita alegria de receber você conosco, para caminharmos juntos e partilharmos desse grande banquete da graça. Uma orientação, irmãos meus: nossos amados presbíteros estarão passando e entregando os elementos. Quando você pegar, você, por gentileza, tome um assento, tá? Nós iremos partilhar todos juntos, tá? Então não tome o cálice agora, nós iremos participar todos juntos, tá joia? Então, à medida que os presbíteros forem servindo, você pegue e tome o seu assento, que nós iremos participar todos juntos. Amém? Estar à mesa
Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao bater o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. E ao bater o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia. Queridos, alguém foi esquecido na entrega dos elementos? Sim, os indígenas foram esquecidos. Há mais de 117 etnias que não conhecem o Evangelho e sem nenhuma presença missionária. E a maior concentração deles estão no norte e no nordeste brasileiro. Alguém mais foi esquecido na entrega dos elementos? Sim, os ribeirinhos estão sendo esquecidos. Na bacia amazônica, há 37 mil comunidades ao longo de centenas de rios e igarapés. E pesquisa recente apontou que 10 mil dessas comunidades, elas não têm nenhuma igreja evangélica. Alguém mais foi esquecido na entrega dos elementos? Sim, os ciganos estão sendo esquecidos. Aqui no Brasil, há cerca de 700 mil ciganos que se declaram crentes no Senhor Jesus. Não, 700 não, 100 mil só deles se declaram. Então, é muito pouco comparado com a quantidade que tem.
Alguém mais foi esquecido na entrega dos elementos? Sim, os sertanejos estão sendo esquecidos. Os povoados do sertão estão sedentos por Jesus. Ainda existem 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. Alguém mais foi esquecido na entrega dos elementos? Sim, os quilombolas foram esquecidos. Existem cerca de 3.500 comunidades quilombolas oficialmente registradas no Brasil. E, infelizmente, cerca de 2.000 ainda não ouviram o Evangelho. Como ouvirão de Jesus se não há quem pregue? Alguém mais foi esquecido na entrega dos elementos? Sim, os imigrantes foram esquecidos. Centenas de milhares de imigrantes residem no Brasil hoje. Muitos ainda são escravos de seus misticismos. Muitos vivem vidas miseráveis e precisam da dignidade que somente o Evangelho pode dar. Gostaria de perguntar mais uma vez, alguém foi esquecido na entrega dos elementos? Sim, os surdos foram esquecidos. Existem mais de 9 milhões de surdos no Brasil e somente 1% se declaram crentes no Senhor Jesus. Alguém mais foi esquecido na entrega dos elementos? Não podemos esquecer do conjunto dos estados. Aqui em Sertanópolis tem o Conjunto Santa Mônica. Também tem o centro. Ali no centro tem uma comunidade carente. Sim, não podemos esquecer do conjunto Amâncio Seco. O bairro Santo Soriani também foi esquecido aqui em Sertanópolis. Sim, também não podemos esquecer do residencial Moinho Globo. Sim, também não podemos esquecer do Conjunto Hoffman, lembrando que são só algumas das nossas bairros da nossa cidade. Alguém mais foi esquecido na entrega dos elementos, irmãos queridos? Uma pergunta para a igreja. Eu creio que o coração de Deus arde para que os filhos, nós como filhos dele, venhamos responder a pergunta que ele fez para Isaías: quem há de ir por nós? Quem enviarei? Como ele respondeu: eis-me aqui. Eu creio que o Senhor deseja que nosso coração nessa noite responda a isso: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu quero encorajar você nessa hora, irmãos. Nós iremos participar desse banquete da graça. Eu quero que tenhamos essa consciência que este banquete não é somente para nós desfrutarmos deste privilégio em Cristo, mas tenhamos a consciência que muitos povos não alcançados nessa cidade, nessa nação e nas nações, que carecem de um clamor, que precisam de Cristo. E eu creio que o Senhor quer nos enviar como agente de reconciliação nessa terra, que venhamos participar com essa consciência. Quero chamar você nessa hora a pegar o pão e o cálice. Vamos participar todos juntos, irmãos, nessa aliança que temos em Cristo. Agradecido ao Senhor pelo privilégio de sermos salvos pela graça dEle, mas também saber que Ele tem um propósito, um chamado através de nossas vidas. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Irmãos, glorifica o nome do Senhor pela amada igreja, porque até aqui tem semeado, tem abençoado missionários. Nós iremos aqui ouvir um vídeo de um casal muito querido que não puderam estar conosco aqui. Era nossa vontade deles estarem aqui, mas não foi possível dessa vez. Para que nós sejamos entender a importância de nós estarmos semeando neste campo missionário, sermos agentes nas mãos do Senhor de transformação, mas entender que há algo muito mais que o Senhor deseja nos levar nessa noite. Assistamos a este vídeo com muita atenção, queridos. Como vocês já sabem, nós estamos servindo
por que a gente está servindo lá? Por que já faz 4 anos que a gente está lá na Albânia? Esse versículo que veio na minha mente. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Todo o trabalho que a gente faz nunca vai ser inútil no reino de Deus. Essa é a nossa maior razão, essa é a nossa maior paixão de estar lá na Albânia, para que possamos ver esse reino de Deus invadindo cada dia mais e mais aqui na terra. Tudo que nós fazemos lá na Albânia, que o menos de que 1% da população se declara cristãos evangélicos, igual vocês aqui no Brasil, tudo que vocês fazem para o reino de Deus nunca vai ser inútil. Queremos agradecer muito o apoio da igreja. Nós sabemos que tem pessoas fiéis orando, intercedendo por nós, e nós não poderíamos, irmãos, estar em missões em tempo integral se não fosse pela ajuda de vocês em oração, pelo sustento que a igreja nos envia todo mês, nos ajuda no nosso sustento. Muito obrigado. Nós queremos realmente agradecer de coração e também desafiá-los que vocês continuem com a gente, porque nós não podemos estar lá sozinhos. E nós temos um carinho muito grande por cada um de vocês. E esperamos de coração que a próxima vez aqui no Brasil a gente possa estar com vocês, compartilhar mais histórias, mais testemunhos de vida, crescermos juntos em intimidade com o Pai. Mas infelizmente dessa vez não foi possível. Deixamos um grande abraço para vocês e temos um carinho enorme por cada um de vocês. Muito, muito obrigado. Nós amamos vocês. A gente sente muito saudades. Vocês são realmente muito especiais para nós. Amamos vocês. E para esse ano de 2022, nossa oração para vocês é que a presença de Deus possa ser abundante na vida de cada um de vocês. E que, como o versículo que o Igor leu, nós possamos estar focando mais no reino de Deus do que no nosso próprio interesse. E não deixarmos que os interesses deste mundo nos deixem longe da vontade do Pai para a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e Deus abençoe muito esse ano de 2022 para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Esses nossos amados missionários que estão na Albânia, o Igor e a Lidiane, eu gostaria de, irmãos, neste momento, encorajar a igreja. Você que já faz parte, que atua, que oferta, que ora, intercede pelos missionários, pelas missões, eu quero chamar nessa noite você reafirmar este compromisso. E você que deseja fazer este voto com Deus, um voto missionário. Nós já temos aqui uns amados que já estão prontos ali para nos ajudar nas entregas das cédulas, onde você poderá optar de ser um intercessor ou um ofertante, ou os dois. Tudo será bem-vindo para o engajamento do reino. Mas eu quero ressaltar uma coisa muito importante. A obra de Deus, ela não é mantida e nunca foi mantida por pessoas ricas. A obra de Deus é mantida e sempre foi mantida por pessoas íntegras. São aquelas que são fiéis no pouco, porque também serão fiéis no muito. Acredito, irmãos, a maioria das missões que necessitam de doações, elas são mantidas pela fidelidade daqueles que ofertam R$15. E se cada um de nós, como igreja do Senhor aqui em PI, em Sertanópolis, ofertarmos R$5, cada um de nós, R$5, nós já teríamos condições de multiplicar os missionários que nós temos acolhido. E o nosso desejo, irmãos, é de multiplicar, alcançar e ofertar e abençoar muitas outras vidas. Que aonde você talvez não possa chegar, sua intercessão há de chegar, sua oferta há de chegar, para abençoar essas vidas. Então você que gostaria nessa hora, com o valor que você assumisse um compromisso com Deus, porque diante disso que nós iremos também assumir compromisso com novos missionários, e continuar abençoando merecidamente esses amados que estão anunciando o Evangelho entre as nações. Antes, gostaria de orar com você. Feche seus olhos por um momento. Senhor, nós estamos quebrantados do nosso coração na noite, meu Pai. Quebrantados porque missão é o que move o reino, é o que move o teu coração, Senhor.
Nós oramos que neste momento queremos assumir um voto missionário, Senhor. Gere em nós esta semente, gere em nós, ó Pai, um desígnio, algo em nosso coração para assumirmos um compromisso com o Senhor. Aqueles que estão dispostos a ofertar, que o Senhor traga específico um valor. E aqueles, ó Pai, que estão sendo chamados para ser um missionário de intercessão, levante missionários de intercessão neste lugar também, Senhor. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus, pois nós cremos que é com urgência esse chamado, Senhor, para cumprirmos o ID. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Você que deseja fazer esse voto com o Senhor, permaneça com sua mão levantada, por favor, que os nossos irmãos já estarão passando aí, deixando a cédula, a caneta. É rapidamente, só você deixar o seu nome ali, é bem breve, tá? A você que já tem ofertado, abençoado os missionários e queira também reafirmar esta aliança, faça isso. Só dê um sinalzinho com as suas mãos, por gentileza, que os nossos irmãos já estão passando aí pelos corredores. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa e o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Vamos aproveitar esse momento, irmãos. Comece a orar pelos missionários que temos, na igreja tem apoiado, o Eduardo e a Juscelia em Angola, o Gerson em Senegal, a Lidiane e o Igor em Albânia, a Eva e o Reinaldo que estão indígenas na missão Kaiowá, os nossos irmãos amados Chiquinho e Lourdes que têm uma caminhada engajada em missões, que atualmente estão conosco aqui, servindo o reino entre nós. E também a nossa querida Lorena, que já está num processo, está em Jocum, em Mato Grosso. Comece a orar por essas vidas. Se você puder se colocar de pé nessa hora, vamos encerrar orando, irmãos. Clamando ao Senhor pela visitação sobre essas vidas que estão engajadas, Deus, em anunciar a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, traga renovo, vigor sobre essas vidas, onde elas estão, onde se encontram agora, Senhor. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus, que o Teu sustento venha sobre eles, ó Pai, traga encorajamento, traga renovo, Senhor. Oramos pelas suas famílias, ó Pai. Senhor, essas vidas e tantas outras abriram mão dos seus sonhos para viver os Teus sonhos, ó Pai. Estão respondendo o ide, respondendo o eis-me aqui, e oramos que o Senhor retribua, recompensa. A Tua palavra diz que o Senhor há de retribuir, recompensar 100 vezes mais ainda nesta vida, não somente eternamente, mas a honra do Senhor virá ainda nesta vida, ainda que seja passageira, mas desfrutará do céu na terra. Nós oramos, Deus, por engajamento missionário. Oramos o nome de Jesus, Pai. Nós somos gratos, pois até aqui chegamos, mas queremos, Senhor, querer ampliar, ó Pai, os desafios, ampliarmos para irmos mais além contigo, Senhor. Nós oramos, ó Pai, que a Tua graça alcance essas vidas, até os confins da terra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, na saída os irmãos podem jogar ali os copinhos fora, vai sair um lixinho ali fora, tudo bem? Que todos tenham uma semana abençoada, que o Senhor te cubra, te guarde. Deus abençoe, queridos. E ao bater o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecer